Lá no artigo 833, inciso 4 do CPC, esse artigo fala das impenhorabilidades. O que não pode ser penhorado como regra, tá? Qual é a regra da impenhorabilidade no Brasil? O artigo 833 fala assim, são impenhoráveis. E aí, o inciso 4 fala os vencimentos, salário, né? Os subsídios, salário de servidor público, os soldos, salário de militar, os salários das pessoas, dos trabalhadores do comércio, por exemplo, as remunerações, os proventos de aposentadoria. Então, olha, o Código de Processo Civil fala, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis. E aí ele continua, as pensões, então uma pensão alimentícia, os pecúlios e os montipios. Vamos fixar o nosso olho, então, em proventos de aposentadoria. Previdência privada é uma forma da pessoa separar um dinheiro dela todo mês para lá no futuro ela ter uma espécie de aposentadoria complementar. Por conta disso, muitas pessoas entendem que a previdência privada se equipara a um provento de aposentadoria, ou seja, que seria impenhorável. Porém, nós vamos ver na aula de hoje que nem sempre a previdência privada ela é usada como um provento de aposentadoria, visando auxiliar na subsistência do devedor. Mas muitas vezes as pessoas usam a previdência privada como uma forma de investimento, para fazer o dinheiro render mais, para ter desconto de imposto de renda, que é um dos benefícios da previdência privada. Então, fazer essa separação vai ser crucial para você conseguir a penhora ou não. Qual separação, professor? Quando a aposentadoria, quando a previdência privada é usada para a subsistência do devedor e quando ela não é, ela é um simples investimento. E o STJ, ele autoriza a penhora da previdência privada quando ela não visa auxiliar na subsistência do devedor, mas quando ela é uma forma de investimento. Como que funciona a previdência aberta? Se você não entender, você não vai saber pedir. Se você, juiz, assessor de juiz, não entender, você não vai saber deferir ou indeferir. Então presta atenção. Meu amigo, minha amiga, como eu disse, qualquer pessoa pode fazer um plano de previdência e investir nele lá ao longo de anos e anos, a vida inteira, para lá na frente começar a resgatar, para que possa ter uma vida financeira aí mais confortável. Não há no plano de previdência privada uma frequência obrigatória para que você vá colocando dinheiro. Você pode colocar esse mês, no outro mês você não coloca, no outro mês você coloca mais. Não há, na maioria dos planos, uma necessidade de você fazer aportes frequentes. O investidor vai colocando quanto dinheiro ele quiser e quando ele quiser. Algumas instituições, alguns planos de previdência, exigem um valor mínimo de entrada. Para você participar desse plano, você tem que começar com R$1.000 por mês, por exemplo. Mas há também várias instituições que não exigem nada. Basicamente, então, o investidor, você, vai lá, contrata um plano de previdência privada em uma plataforma de investimento ou diretamente com os bancos vendem esse serviço, né? E esse dinheiro, ele é destinado lá por aquela pessoa que recebe o dinheiro para um fundo de previdência, onde ele vai render juros ao longo do tempo. Para quê? Para que seja vantajoso. O gestor do fundo, então, pega aquele dinheirinho que você coloca todo mês e vai aplicando no mercado. Para quê? Para render juros. Para aquele R$1.000 que você deu na mão dele, lá no futuro possa voltar para você com juros, com correção e ainda pagar todas as despesas que o fundo teve. O investimento, então, em previdência privada, ele é dividido em duas etapas. Presta atenção que aqui está o cerne de todo o problema. Primeira etapa é a etapa que a gente chama de acumulação. A acumulação é aquela fase em que você vai fazendo aporte, vai colocando dinheiro. E a segunda fase é a fase de resgate. Então, eu, Zé, vou fazendo depósito todo mês.
até chegar nos meus 60 anos de idade. Nos 60 anos de idade eu começo a fazer resgate todo mês. Então, fase de acumulação, onde o investidor, eu só vou colocando dinheiro na previdência privada, e lá na frente tem a fase de resgate, onde eu pego o dinheiro para poder complementar a minha aposentadoria. Agora, apesar do nome, meus amigos, o dinheiro da previdência privada, ele não precisa necessariamente ser resgatado só lá no final, só lá no fim da vida, na hora da aposentadoria. É possível que a pessoa vá usando esse dinheiro para um plano de curto prazo, como comprar uma casa, fazer uma poupança para o filho, fazer uma viagem. O que diferencia? Quanto antes a pessoa resgata o dinheiro que ela colocou no fundo, mais alto é o imposto de renda, menos lucro ela tem. Agora, é importante que você saiba que isso é possível. Se eu quiser, então, durante todo esse ano, fazer os aportes todo mês e no ano que vem começar a fazer resgate, eu posso perfeitamente. Então você consegue entender que a previdência privada nada mais é do que um investimento realizado para a pessoa, visando resgatar no futuro. Esse futuro pode ser amanhã, como pode ser lá no final da vida. Eu te expliquei o funcionamento principalmente para que você possa entender a fase de acumulação e a fase de resgate. Não entendeu? Volta o vídeo, assiste novamente, porque aqui é muito importante para que você possa compreender aonde a gente vai entrar exatamente agora. Professor, eu entendi, eu vi como é que funciona, eu vi que a lei dá a entender que a previdência privada seria equiparada à aposentadoria e por isso então impenhorável, mas o que fala a jurisprudência? Olha, a jurisprudência do nosso país tem admitido a penhora de previdência privada? O que você acha? E aí eu vou te dar uma resposta detalhada, tá? Conforme decidido pelo STJ, nesse julgado que está aí na sua tela, aí, ó, no embargos no recurso especial, número 11.21719 de São Paulo, é possível a penhora dos valores que estão lá depositados em um fundo de previdência complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso. Então, o STJ disse assim: embora o Código de Processo Civil diga que a aposentadoria é impenhorável, o juiz vai ter que olhar caso a caso para entender se naquele caso pode ser feita a penhora ou não, de acordo com o critério que apresentou o STJ nesse julgamento aqui. Tá bom, professor, mas qual que é o critério? Qual critério eu, juiz, uso para decidir em cada caso concreto se a penhora é possível ou não? Aqui está o ponto nodal da nossa aula. Se as provas lá do processo revelarem a necessidade de utilização daquele dinheiro que está lá na previdência privada para subsistência do devedor, para subsistência da família do devedor, o STJ fala: esse plano tem a natureza alimentar e, portanto, ele não pode ser penhorado. Então, em cada caso concreto, o que a gente precisa ver é se a previdência privada, da qual o seu devedor é titular, se ela tem ou não tem auxiliado na subsistência do devedor. Tá bom, professor, mas como fazer isso na prática? Eu não tenho a mínima ideia como é que eu faço isso na prática. Vamos lá. Primeiro, é necessário você descobrir se o seu devedor tem ou não tem um plano de previdência privada. Vamos fazer isso? Depois que você souber como descobrir, eu vou te mostrar como que você mostra lá na prática ou como que você descobre que lá, no caso do seu devedor, aquele plano de previdência privada não auxilia na subsistência dele e ele pode então ser penhorado, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, para que você possa ver, alguns julgados, vários tribunais têm julgado autorizando a penhora de previdência privada. Eu recomendo que você leia esses acórdãos aqui, ó, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Recomendo que você leia também esse acórdão aqui do TJ de São Paulo. Inclusive, coloquei um link aqui, ó, do portal Migalhas, que traz esse julgado para você. Com esses fundamentos é que você vai instruir o seu pedido. Você não vai simplesmente ir lá na sua execução formular um pedido aí de qualquer jeito, pedindo juiz penhora a previdência privada. A chance do indeferimento é muito grande, você vai fundamentar de acordo com o que eu vou te ensinar. É muito importante
que você entenda que o STJ ele tem uma função constitucional. Qual é a função constitucional do STJ? Pacificar o entendimento, a interpretação da lei federal no Brasil. Então, nós temos uma lei federal, Código de Processo Civil, que fala o quê? Que são impenhoráveis os proventos de aposentadoria. O tribunal, vamos imaginar assim, que o Tribunal do Rio de Janeiro fala, olha, para mim, previdência privada é aposentadoria, então é impenhorável. Aí vem o Tribunal do Rio Grande do Sul e fala, não, previdência privada não é aposentadoria, então é penhorável. O STJ, ele está aqui em cima, ó. Ele está aqui em cima para pacificar essa interpretação da lei. Então eu sempre trago para você o entendimento do STJ, porque é o que importa. Por que é o que importa? Porque no seu caso concreto, se o juiz indeferir o pedido de penhora de previdência privada e você caminhar com o seu processo até o STJ, é o STJ que vai dar a palavra final. Então, vamos recapitular? A jurisprudência do nosso país, especialmente do STJ, tem admitido a penhora de previdência privada, desde que o plano de previdência, o dinheiro lá do plano de previdência, não esteja auxiliando na subsistência do devedor. Então o STJ disse, o juiz tem que olhar caso a caso.